e fala conosco como se fosse escrito hoje, né, para nós. O texto que eu vou estar lendo nesta tarde se encontra em Daniel, capítulo 6, vou ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 satrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos persas e dos medos, e que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Irmãos, um decreto foi assinado. Um decreto foi assinado que qualquer homem que no prazo de 30 dias, nada mais, no prazo de 30 dias, fizesse qualquer petição a qualquer Deus, este homem, ele seria lançado na cova dos leões. Irmãos, 30 dias. E aqui nesse contexto nós vemos Daniel. O versículo fala que o rei, como ele se sobressaiu diante de todos aqueles a quem o rei havia escolhido, o rei estava pensando em colocar ele sobre todos. Nossa, esse Daniel é um cara muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar ele, vou colocar ele para que ele seja responsável por todas as pessoas. Quando o rei estava pensando em fazer isso, os satrapas começaram a perceber e se levantaram contra a vida de Daniel, começaram a vasculhar Daniel, começaram a procurar o que tinha ali na vida de Daniel para que eles pudessem acusar Daniel diante do rei. Irmãos, eles procuraram, mas eles não encontraram nada. Então eles se reuniram e falaram: olha, se a gente não arrumar alguma coisa na lei desse Deus, nós não vamos conseguir ter do que acusar esse Daniel. E aí eles resolveram ir até o rei e pedir um decreto. Rei, sancione aí um decreto. O Senhor vive eternamente, o Senhor é o rei, o Senhor é o tal. Sancione aí um decreto que qualquer pessoa que durante 30 dias, irmãos, 30 dias é um mês. 30 dias é um mês. Que 30 dias, Daniel, ele poderia pensar assim: não, o decreto é só 30 dias, eu vou obedecer, eu vou ficar 30 dias sem fazer aquilo que eu faço. Mas essa não foi a escolha de Daniel. 30 dias, é justamente aí que mora o perigo das coisas. As coisas que nos afastam de Deus, elas apresentam temporariamente por um período.
Não, é só um período da minha vida, é só uma fase. Eu vou me afastar, está muito corrido, as coisas estão muito tumultuadas. Deus vai entender que é só um período. Eu tenho que estudar muito, eu preciso passar nessa prova, é só um período. Irmãos, esses períodos, eles se tornam habituais nas nossas vidas e nós começamos a andar na nossa própria força, fazendo do nosso jeito. Tem uma história que eu gosto muito de um violinista. E esse violinista, ele conta que ele ensaiava todos os dias com muita dedicação, com muita disciplina. E aí uma pessoa falou para ele assim: nossa, mas você toca tão bem, por que você tem que ensaiar todos os dias tanto tempo? E aí ele falou o seguinte: olha, se eu ficar um dia sem ensaiar, eu percebo que eu não vou tão bem assim quanto eu sou. Se eu ficar 2 dias, as pessoas da minha banda, elas percebem. Se eu ficar 3 dias, o meu grupo percebe. Se eu ficar 4 dias, as pessoas que me assistem percebem que eu não ensaiei. Então essa dedicação, esse sucesso que eu tenho, não é porque eu tenho o dom natural, é porque eu ensaio, eu dedico. E ele contando esta historinha, eu fiquei pensando na nossa vida diária com Deus. Né? Nós temos sim muitas habilidades, nós temos muitos dons, muitos talentos naturais, mas irmãos, existe uma coisa que só Deus pode nos dar: o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, alegria, benignidade, bondade. Só Deus pode nos dar isso. E quando nós ficamos um tempo sem buscar Deus, irmãos, é tão palpável essas coisas se distanciarem da nossa vida. A mansidão, a alegria, o domínio próprio, é tão palpável isso. Talvez só você perceba. Você fica um dia sem buscar Deus, só você perceba. Mas se você ficar 2, todas as pessoas da sua casa vão perceber que você não está tão mansa, que você não está tão bondosa. Mas se você ficar bastante tempo, todas as pessoas que te cercam vão perceber. E é um perigo esse distanciamento, é um perigo ficarmos longe da presença do Senhor, é um perigo nos deixar levar por decretos que nos afastam. Irmãos, nada e ninguém pode te afastar da presença de Deus, nada e ninguém. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi. Quando eu tenho muita coisa para fazer, quando eu tenho responsabilidades para serem feitas e que isso vai me cobrar muito, eu passo mais tempo na presença do Senhor. Porque eu sei, não, esse dia eu não posso perder um minuto dele, eu preciso fazer tantas coisas. Então eu preciso orar mais para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me proteja. Quando você tem pressa em chegar em algum lugar, ora, não corra tanto, porque muitas coisas podem acontecer nesse tempo. Então nós precisamos estar pensando, precisamos estar refletindo a respeito disso. Nós não podemos deixar que decretos venham nos impedir de estar na presença do Senhor. Daniel tinha tudo para ficar aqueles 30 dias em obediência àquele decreto e não buscar o Senhor. Mas Daniel sabia da importância que era ter Deus na vida dele. Era tão importante que ele preferiu estar na cova dos leões do que deixar de buscar Deus. Ele estava prestes a assumir um reinado, a ser o segundo depois do rei. Mas ele não abriu mão de buscar a presença do Senhor, porque ele sabia que sem o Senhor ele não podia fazer nada. Irmãos, buscar Deus, estar na presença de Deus é a experiência mais maravilhosa que você pode ter na sua vida. Não há dinheiro, não há sucesso que vá te dar mais alegria, mais satisfação, mais prazer do que ter a presença de Deus na sua vida todos os dias, te direcionando, acalmando o seu coração, te dando mansidão, te dando alegria, te dando em paz. Essa paz que nós sentimos não é porque tudo nos vai bem, é porque nós buscamos aquele que é a própria paz. Essa alegria que nós temos não é porque tudo é motivo de alegria, mas é porque nós temos dentro de nós aquele que é a própria alegria.
que é a própria bondade, que é a própria benignidade, que é a própria mansidão. Que nós possamos, assim como Daniel, buscar a presença do Senhor todos os dias, que nenhum decreto nos afaste da presença do Senhor, mas que nós possamos estar assim nos deleitando, sabe, nos entregando, nos rendendo a essa presença majestosa, maravilhosa. Que você tenha uma tarde de bênção na presença do Senhor, intercedendo, falando com Ele, colocando os pedidos diante dEle. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e nós cremos nisso. E é por isso que nós temos esse ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde.